Saudações, caro internauta, bem-vindos à presente edição da rubrica Economia em Análise. Hoje mergulhamos no cenário econômico de Angola em maio de 2025, na qual exploramos as dinâmicas do mercado cambial, petrolífero e bolsista. Preparem-se para uma análise concisa e, acima de tudo, esclarecedora. Não é, doutor? Bem-vindo ao GOP. Após uma semana que feitas as contas, ou seja, que nos pareceu um mês. Está melhor? Estou. Muito obrigado por ter perguntado. Uma semana que eu também tive de convalescença, que deu para pensar, e a consequência desses pensamentos e dessa pausa, também trazemos aqui um novo formato, digamos assim, que eu espero que os internautas o recebam de braços abertos e muito bem. Também saudações, e principalmente saudações a vocês, internautas do género masculino e feminino. Estamos no mês de maio, mês do Dia do Trabalhador, que nós comemoramos na quinta-feira da semana passada. Também o Dia da Mãe, que foi há 2 dias atrás. Também de Maria, portanto, aqui. E outros eventos que nós já sabemos, como por exemplo, amanhã, quarta-feira, começa a eleição, o conclave para a eleição do novo Papa, o chefe de Estado do Vaticano, entre muitas outras coisas boas. Então, nessa senda, Liliana, estou aqui de pedra e cal, porque fazer este programa, fazer esta rúbrica na ANGOP, também me dá vida. Muito bem, doutor. A prestação de contas, a análise do cenário econômico do país para o mês de maio de 2025. O que é que podemos aguardar? Como eu disse, eu considerei que poderíamos melhorar e devemos melhorar continuamente. E nessa melhoria dizer que a primeira terça-feira de cada mês vamos fazer algo que nós não tínhamos feito nestes 7 meses que a rubrica está no ar. E isso quer dizer o seguinte: a primeira terça-feira, como hoje, dia 6 de maio, vamos trazer a prestação de contas. É uma rubrica dentro da rubrica Economia e Análise, que vamos trazer resultados do mês ou dos meses anteriores, quando for possível também do ano anterior, em comparação com o mesmo período, chamado período homólogo. Então, hoje trazemos o mercado cambial, petrolífero e a Bolsa de Valores. São 3 mercados que impactam muito na vida dos angolanos, de quem cá está, de quem cá trabalha, de quem cá reside, de quem cá investe, e que seja, então, do vosso inteiro agrado. Muito bem, doutor. Mercado cambial, petrolífero e bolsista angolano. Vamos para o mercado bolsista. Portanto, os câmbios. Quanto é que o Kwanza vale face ao dólar, face ao euro? Quanto é que está no BNA? Quanto é que eu vou ao banco? Quanto é que me valem os meus Kwanzas para eu poder transferir para o estrangeiro numa moeda como o euro ou como o dólar? Bom, estas são perguntas do dia a dia. Até a nossa zungueira, numa lógica assim de personificação, toda a mulher zungueira tem venda ambulante como atividade, como sustento, como pão que leva para casa, também tem esse fator em conta e em causa, porque a maior parte das coisas são importadas. Então, quando, por exemplo, o Kwanza se desvaloriza, tendencialmente, aquilo que ele ou ela vende na bacia, na cabeça, na rua, no chão, numa loja de comércio, influencia o seu pão que ganha e leva para casa. Aquilo que o lucro, para depois continuar a atividade de comprar, para depois voltar a vender. Isso aplica-se ao comércio, aplica-se à indústria, aplica-se à agricultura, à pesca, a toda a atividade humana que serve como garante de um rendimento para prosperar, que tudo isso que nós queremos. Então, nós trazemos um conjunto de slides para estes 3 mercados. Vamos começar então pelo mercado cambial. Nós dividimos aqui a questão, o câmbio, aquilo que o Banco Nacional de Angola vende aos bancos e aquilo que os bancos, como intermediários financeiros, também vendem a nós. Digamos, nós, pessoas singulares, a Liliana, o Daniel e demais, e também às empresas. Então, nós temos muita informação aqui, mas numa lógica resumida, mas concreta, objetiva, dizer o seguinte: só para nós termos uma noção, em 2024, tanto no Banco Nacional como na banca comercial,
Por exemplo, o Kwanza teve cotado no BNA a 870 Kwanzas, que já é uma desvalorização de 30%. Em 2023, o Kwanza valia mais 30%. O Kwanza face ao euro já valia, em 2023, valia mais 29%. O inverso também se aplica, ou seja, se o Kwanza se desvalorizou, quer dizer então, e porque está a vermelho, que o Kwanza se desvalorizou. O mesmo se aplicou na banca comercial, 31% para o dólar e 30% para o euro. Nós depois temos aqui colunas com como é que começou o Kwanza no dia 2 de janeiro de 2025. O câmbio está completamente atualizado, ou seja, o último dia de câmbios no Banco Nacional de Angola e na banca comercial foi dia 30 de abril, porque dia 1 foi quinta-feira, na sexta-feira houve ponto, autorizada pelo Governo, e portanto hoje, terça-feira, são dados atualizados àquilo que era mais possível fazer, excetuando o dia de ontem, mas por via de tanta informação não era possível compilar e transformarmos este programa para estarmos hoje terça-feira. Quer dizer, por exemplo, o Kwanza se tem mantido estável no Banco Nacional de Angola para o dólar, a média de 2025 é de 912 Kwanzas, 987 Kwanzas para o euro. Por exemplo, naquilo que é mais importante para os nossos internautas é perceber quanto é que está no Banco Comercial. Porquê? Porque nós não temos acesso ao Banco Nacional de Angola, quem tem acesso são os bancos. Então, é mais importante para nós sabermos como é que está as cotações do Kwanza face às outras moedas na banca comercial. Isto é só uma referência. O Banco Nacional de Angola, o Banco Central, é uma referência para os bancos. Então, nessa senda, percebemos o seguinte, que desde o início do ano houve uma variação de 0%, tecnicamente 0%, do Kwanza face ao dólar nos bancos comerciais, por via da estabilidade que o Banco Nacional de Angola tem do dólar face ao Kwanza, que se tem mantido desde 23 de dezembro de 2024 em 912 Kwanzas. Mas, por exemplo, se olharmos aqui para o euro, nós podemos perceber que o euro valorizou-se, ou vamos fazer ao contrário, o Kwanza se desvalorizou 9,46% desde o início do ano. Ou seja, quando nós pretendemos fazer algum pagamento de uma fatura, de uma importação de mercadorias ou serviços, quando nós precisamos de enviar dinheiro para fora, carregar o cartão de crédito em euros, nós já temos que colocar mais Kwanzas para a mesma quantidade de euros. Além desta informação, desde o início do ano até o dia 30 de abril, nós temos também aqui informação da média por mês e por trimestre. Isto é muito importante, por exemplo, as empresas que trabalham em moeda nacional, ou seja, a contabilidade funciona em moeda nacional, proveitos e custos, mas também tem uma contabilidade em moeda estrangeira, e que é importante, nomeadamente em dólares. A informação diária que deve ser inserida no sistema de faturação, a média do câmbio do dia. Então, esta informação é muito útil para as empresas, para que possam também acompanhar a evolução cambial, que depois é possível e é passível de ser analisada por mês, para que dessa forma se consiga analisar e tomar decisões consoante aquilo que está vindo a acontecer. Portanto, neste momento, como eu dizia, o dólar está estanque, mas o Kwanza se tem desvalorizado face ao euro. É verdade que noutros anos anteriores o Kwanza se desvalorizou muito mais, até no mesmo período de 3 meses. E a questão é, tendo em conta aquilo que nós vamos aqui falar a seguir do mercado petrolífero, até que ponto conseguimos aguentar isto, ou conseguimos nós, no sentido do Banco Nacional de Angola, manter os 912 Kwanzas para comparar um dólar. Quando o Kwanza perde valor, por exemplo, para o euro, que é isso que nós estamos aqui a assinalar, as pessoas têm que gastar mais dinheiro por os mesmos euros. Se o familiar, o filho, filha, está a estudar na África do Sul, digamos assim, e precisa de mandar frequentemente uma quantidade em rands, ou precisa de receber em rands, isso quando o rand se valoriza face ao Kwanza, que não é uma moeda que estamos aqui a falar, mas só para darmos aqui o exemplo,
Imagine que alguém precisa de receber 2, 3 mil rands na África do Sul para estudar, para comer, etc, etc. E quando o Kwanza se valoriza face ao rand, nós temos que mandar mais Kwanzas para os mesmos 1.000, 2.000, 3.000 rands. Isto aplica-se depois para o resto do mundo. Por exemplo, alguém que está a estudar ou viver, a tratar-se de saúde no Brasil, precisa de mandar mais Kwanzas para cobrir aquela quantidade de reais que são necessários. É aqui que impacta. E quando falamos de empresas, falamos de importações. Quando é preciso encomendar mercadoria e esse contentor vir por via marítima, ou por via terrestre, ou ainda por via aérea, e quando o Kwanza perde valor, e para pagar ao fornecedor, exportador, essa mercadoria que chega, nós temos que ter mais Kwanzas. E isso, obviamente, faz refletir nos preços que nós compramos as coisas. Que, em última instância, depois o Instituto Nacional de Estatística mede essa variação de preços no índice de preço ao consumidor nacional, chamada inflação. Quer dizer, com a mesma quantidade de dinheiros, mas quando vamos às compras, quando estamos no caixa, no supermercado da cantina a pagar, enquanto nos diz o valor a pagar é X, e nós, instintivamente, nós pensamos, mas com 50 mil Kwanzas, eu comprava há um ano atrás muito mais coisas do que hoje com os mesmos 50 mil Kwanzas. Isso é que é a inflação. É aqui que impacta, o câmbio impacta na vida das pessoas. Quando elas têm menos rendimento, quando as empresas têm menos rendimento, ou mais, quando se valoriza, mas isso é quase excepcional que isso aconteça, termos mais ou menos dinheiro. Se olharmos para aqui para a lógica que estamos a falar, teremos menos dinheiro porque quando se desvaloriza, então as nossas importações ficam mais caras. Menos dinheiro, olhemos então para o mercado petrolífero. Este é que abastece o mercado cambial. As empresas petrolíferas, diamantíferas, que quando, por via da venda do petróleo, ou também pagam impostos em moeda estrangeira, e isto é outra questão, é assim que se fornece o mercado cambial. E, portanto, quanto menos, por exemplo, menos produção de petróleo, que hoje não vamos falar disso, mas em termos de preço, que é esta a matéria que estamos aqui a falar, quer dizer que as vendas de divisas serão em menor quantidade. Então, serão em menor quantidade e nós mantemos o mesmo nível de necessidades de envio de dinheiro, de compras, de carregar cartão de crédito, as empresas fazem importações, quer dizer que o Kwanza se desvaloriza. Então, o que é que nós trazemos aqui para hoje e para si? Que em 2020, o preço médio do barril de petróleo, e só para você ter noção, internauta, Liliana, um barril de petróleo, quando nós aqui na Angola falamos um preço de barril de petróleo negociado em Londres, um barril de petróleo tem 159 litros. Aproximadamente 159 litros. Portanto, já temos uma dimensão do barril de petróleo. Em 2021, portanto, em 2 anos de Covid-19, ele subiu $10. E então, 15% de aumento. Em 2022, um ano muito importante, porque também se realizaram as últimas eleições gerais do país, o petróleo subiu de 70 para $97 o barril. Portanto, houve um aumento de 38%. Entre 2020 e 2022, inclusive, o petróleo subiu 53%, quase 54%. Agora, vamos aqui para o lado menos verde, porque este é o lado da subida do preço. Em 2023, no ano seguinte às eleições gerais, o petróleo desceu de 97,200 cêntimos de dólar para $82,560. Já aqui houve uma redução do preço de 15%. O último ano completo que nós conhecemos e vivemos foi o ano 2024. O preço desceu de 82 para $79. Aqui houve uma redução de 3,47% em termos de preço. E depois já no ano 2025, já também continuou a queda. Portanto, em janeiro $78, em fevereiro $74, em março $71 e, portanto, a média do primeiro trimestre foi de $74,779. Abril, também um mês completo, foi de $66,818. Ou seja, se nós somarmos todos os anos de 23, 24 e já os meses de 2025, nós temos aqui uma descida, uma redução de preço, uma descida do preço cumulativa, tudo isto somado
a 35%. E estes 35% impactam onde? No mercado cambial. Na menor pagamento de impostos que a AGT recebe das exploradoras de petróleo e das empresas que prestam serviços. Isto quer dizer o seguinte, que nós vivemos um período que estamos a analisar esta informação, porque ela tem sido consecutiva, portanto, desde 2023, que o preço do petróleo tem vindo a descer. Inclusive, em cada mês de 2025, o preço é mais baixo. A média de abril é de 66 dólares. Mas nós tivemos certos dias, chegou a 62, 63. A média é que compensou e chegou aos 66 dólares. Já neste mês de maio, estamos nos 61. Portanto, é para perceber que provavelmente nós vamos conhecer nos próximos meses uma realidade de 50 dólares. E eu vou dizer outra coisa. Portanto, ontem, segunda-feira, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, OPEP, que Angola já pertenceu até final de 2023, portanto, já há mais de um ano e meio que estamos fora da OPEP, mais a Rússia, essa organização que defende os seus interesses de quem exporta petróleo de várias partes e vários continentes do mundo, decidiu aumentar em mais de 400 mil barris por dia. Pode parecer uma pequena percentagem, mas é também uma decisão de, em vez de reduzir a produção para aumentar o preço do petróleo e voltar a ter níveis de 80, 90 dólares, ainda estão dispostos a aumentar mais a produção e o preço a cair. O que é que então vai acontecer com mais oferta desta oferta de petróleo no mercado mundial? O preço. O preço vai? Baixar. Vai baixar. Isto vai impactar nas nossas vidas, vai impactar nas nossas finanças públicas. Porque nós vamos ter menos arrecadação para executar o Orçamento Geral do Estado de 2025. Doutora, fora este passo da OPEP, podemos acompanhar então, né, esta queda no preço do petróleo. Como é que o Governo e a Sonangol estão a lidar com este cenário e até mesmo estratégias estão a ser traçadas no sentido de mitigar os seus efeitos na economia nacional? Nós estamos na semana a seguir daquilo que aconteceu durante uma semana, que foi os encontros da primavera em Washington, capital dos Estados Unidos. Na primavera, em abril e depois em outubro, realizam-se estas reuniões em que os países vão a Washington, os ministérios, as pessoas, membros do Ministério das Finanças e de outros departamentos ministeriais e dos bancos centrais, para beber um bocadinho daquilo que o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, tem de estimativas para o ano que está a terminar, quando é em outono, e agora em abril, como aconteceu, para o resto do ano. E as estimativas foi de que o preço vai continuar a descer e nós, em vez de crescer 4,1, 3,8, 4,1, dependendo das estimativas e das fontes dessas estimativas, o FMI vem prever aqui uma descida bastante grande para aquilo que se prevê de crescimento do produto interno bruto, da riqueza do país. E ela deriva muito daquilo que nós dependemos em grande circunstância, que é do petróleo. Aquilo que nós podemos perceber que o Governo vai poder fazer, é mais por aí o que poderá fazer, uma das coisas é que disse que não vai fazer nenhum orçamento suplementar ou retificativo, na continuação daquilo que tem vindo a fazer desde 2023 e 2024, que é analisar aquilo onde se vai gastar o dinheiro, a chamada cativação de despesa pública, tendo em conta os recursos que tem, que já não são aqueles que se pensavam ter, mas aqueles que terão acessíveis ao Governo, nomeadamente dos impostos e de alguma dívida que se possa emitir. Por outro lado, consta-se que esteja já a ser negociada uma ajuda financeira à Angola, por via do Fundo Monetário Internacional. Porquê? Porque cada vez mais é difícil os mercados investidores aplicarem o seu capital, o seu dinheiro, em dívida pública de Angola. Aliás, a dívida pública há 10 anos está nos 13%. É uma taxa de juros tão alta que vai impactar no país, no Governo, por via de que já cerca de 50% do Orçamento Geral do Estado, isto é importante os nossos internautas perceberem, 49, 50% do Orçamento Geral do Estado dos últimos anos tem sido só para pagar
a dívida pública. Quer dizer, sobra 50% para pagar salários, para investir, para fornecimento de serviços externos. E isto pode-se concluir desta forma. Que a nossa dívida, o nosso orçamento geral do Estado, e na parte da despesa, mais de 70%, próximo dos 80%, é despesa fixa. Ou seja, por mais que se façam menos, o Estado tem que pagar esses custos. Isto é quase uma camisa de forças, porque nós não temos depois a flexibilidade ou a elasticidade que nos permita, tendo em conta aquilo que depende ou não depende de nós. Por exemplo, o preço do petróleo não depende de nós, que era negociado em Londres, no Reino Unido. E, portanto, por mais que a gente produza petróleo, exporte petróleo, mas se o preço estiver em baixa, como nós estamos aqui a mostrar, nós teremos mais dificuldades na execução orçamental do país, nas boas contas do país, no pagamento do serviço da dívida, tanto a dívida interna, que é depois vendida na Bodiva, no mercado bolsista, mas também na dívida externa, em moeda estrangeira, que tem taxas de juros que são fixas, e depois tem o risco cambial, que se a nossa moeda desvaloriza, essa dívida fica mais cara porque nós temos que pagar mais coisas para pagar o mesmo capital e juros que contraímos junto de organizações como o FMI, o Banco Mundial, bancos estrangeiros, países que, no fundo, investiram comprando dívida pública. Isto é uma situação que tem que se continuar a analisar, mas o processo tem vindo a ser de queda, tem vindo a ser de redução do preço do petróleo, que vai impactar mais mês, menos mês, naquilo que é a nossa realidade. Que o Estado, o Governo, terá cada vez menos capacidade daquilo que aprovou na Assembleia Nacional no dia 12 de dezembro de 2024, o Orçamento Geral do Estado de 2025, de 34,6 bilhões de kwanzas de receita e despesa pública. É inquestionável esse resultado. Olhamos para o mercado cambial e petrolífero, olhamos agora então para o mercado bolsista angolano, propriamente para a Bodiva. Também trazemos hoje, internautas e Liliana, aqui um quadro suplementar para mostrarmos a comparação de preços entre 2025 e 2024. Em 2025 nós temos um preço médio em abril, só o mês de abril, os 30 dias de abril, um preço de 66 dólares 818. Isto em dólares norte-americanos. Em abril de 2024 nós tínhamos uma média de 89 dólares. Dá menos 25% de preço. E se nós olharmos para isto todos os meses, nós estamos aqui a vender menos em termos de preço. Quer dizer que o primeiro trimestre, em termos de preço, a média foi de menos 8,64 dólares e 25 em abril. Isto impacta depois, obviamente, na captação de divisas, no pagamento de impostos, na capacidade do governo poder executar a sua política orçamental. Preço médio até 30 de abril de 2025, portanto, os 4 meses foi de 73 dólares em 2025, em 2024, 83 dólares, cerca de 10 dólares acima, e, portanto, a média foi de 10 dólares a menos, ou, em termos relativos, 12,14%. Isto nos primeiros 4 meses. Se a política de preços continuar a ser de descida, como parece que tudo indica, até porque o tal aumento da produção da OPEP, mais a Rússia, será que o preço pode chegar próximo de anos que nós já tivemos, como 2015, como nós já tivemos em 2008, como tivemos muito mais recentemente do que 2015 e 2008, quando foi em 2020 e 2021, em que os preços chegaram a 20, 30 dólares, em que nós tivemos que tomar medidas duras, restritivas, para aguentar o barco. E neste sentido, nós não tínhamos Donald Trump. Na Covid nós não tínhamos Donald Trump. Já estava na era de Joe Biden. Mas agora estamos num mundo muito mais do desconhecido. Nós não sabemos que Donald Trump vai decidir amanhã, que impacto nisto, mas a tendência, e que nós apresentámos aqui há umas semanas atrás, a Liliana deve se recordar, quais eram as 10 políticas macroeconómicas de Donald Trump. E a questão dos preços da energia para reduzir a inflação e as taxas de juros no Banco Central norte-americano, baixar a dívida, reduzindo o valor do dólar para baixar a dívida pública norte-americana, está aqui. Quanto mais petróleo estiver no mercado, preço desce. Preço da gasolina e do gasóleo nos Estados Unidos, os seus consumidores, as empresas norte-americanas vão pagar menos pelos combustíveis. É isso que interessa aos Estados Unidos. Nós não. Nós, Nigéria, Líbia,
outros países que produzem petróleo, isto é tudo aquilo que menos convém, é ter preço baixo. Se associarmos a isto o preço, e nós ainda estamos a reduzir a produção de petróleo, que é algo que está a acontecer neste ano 2025, está tudo a ser numa linha orientadora de que a economia não está a gerar os recursos para nós. E nós temos que trazer isso num próximo programa da Economia Análise, esta análise da produção e do preço. Porque hoje nós estamos a falar do preço e este é muito mais impactante porque a descida tem sido muito mais profunda do que a produção de petróleo. Nós estamos a reduzir o petróleo à volta dos 3, 4%. Não impacta muito, mas se associarmos os dois fatores, obviamente a economia angolana vai ter vestígios disto na vida das pessoas, na vida das empresas. Uma situação preocupante para nós. Muito, bastante. É isso que se prevê. É aquilo também que se exige do Economia Análise, possamos trazer esta informação de forma clara, para que lá em casa possam perceber que caminhos, porque isto não é uma fatalidade. A economia é feita de ciclos de progresso e também de recessão. Estaremos nós a entrar num período de recessão, não que nós vamos ter PIB negativo, pelo menos para já não penso nessa vertente ou nessa possibilidade, mas nós não vamos crescer 4% como nós crescemos em 2024. Muito bem, olhemos então para o mercado bolsista angolano, em particular a Bodiva. Nós trazemos aqui alguma informação, que também é a primeira vez que trazemos aqui. Nós temos aqui uma tabela com algumas colunas, mas de uma forma muito sucinta, dizer quais são as 4 empresas: Banco BAE, Banco Caixa Geral de Angola, ENSA, a Empresa Nacional de Seguros de Angola, e a própria empresa Bodiva. Não é o mercado, é a Bodiva, enquanto empresa, que também está cotada. Temos aqui as datas que entraram na Bolsa, no mercado secundário. Temos aqui o valor inicial quando as empresas entraram em Bolsa. A 30 de Abril, quanto é que as empresas, cada ação valia de cada empresa. Vamos dar aqui o exemplo. O Banco BAE entrou na Bolsa no dia 9 de junho de 2022, com um valor por ação de 20.640 kwanzas. À data de 30 de Abril de 2025, cada ação valia 64 mil kwanzas, o que quer dizer um ganho de 310%. Quanto é que a empresa, o Banco BAE, vale pelas ações que estão na Bolsa? 1,2 bilhões de kwanzas. Com um câmbio do Banco Nacional de Angola de 912 kwanzas, o Banco BAE vale em Bolsa 1,3 mil milhões de dólares. E depois temos aqui os valores dos dividendos que foram pagos, tanto do Banco BAE como do Caixa Geral de Angola, nestes últimos anos. Portanto, se nós somarmos o valor em kwanzas das 4 empresas que valem em Bolsa, vale 1,5 bilhões de kwanzas, ou 1,7 mil milhões de dólares. Falando em dólares, 1,7 mil milhões de dólares é mais ou menos metade do financiamento do Fundo Monetário Internacional de Angola, cerca de 30% do custo da barragem de Laúca na província de Maués. Só para os nossos internautas terem assim uma dimensão de quanto é que isto quer dizer. Quer dizer, há uma outra parte que os bancos não têm em Bolsa e que também vale dinheiro, mas aqui, como estamos a falar da Bolsa, estes são os valores que as 4 empresas cotadas valem. Se alguém quisesse comprar as ações daquilo que está em Bolsa, quanto é que tinham que gastar? Doutor, deixa-me ver se percebi. O mercado bolsista angolano, em particular a Bodiva, apresenta um crescimento notável. Falemos de oportunidades com esse crescimento. Liliana, essa é a pergunta mais adequada para o momento. Eu disse, o Banco BAE, quem comprou ações no dia 9 de junho de 2022, por exemplo, ganharia, vendendo as ações a este preço, 310%. O Banco Caixa Geral de Angola, 306%. A ENSA, 160% e a Bodiva, 170%. Eu não conheço, e pode ser que alguém me consiga dizer o que é que há no mercado que me dê tanta rentabilidade e que seja legal, que seja transparente, que seja amiga do país, amiga da economia e que ainda por cima é totalmente transparente, legal, não há nenhuma forma de crime, de branqueamento de capitais, não há nenhuma empresa a dizer que paga juros de 40% a 50%, há algumas tentativas de fraudes e de burlas. É um grande investimento. Implica estudar, implica conhecer, implica aplicar dinheiro numa conta custódia, que é como se fosse uma conta bancária, implica acompanhar as decisões do mercado, a evolução das próprias empresas. Eu penso
penso que os desafios são positivos. Porque quanto mais nós soubermos da vida, da economia, de como é que as coisas funcionam, o conhecimento não ocupa lugar. Então, é uma alternativa aos depósitos a prazo, outro tipo de investimento, legal, transparente, que ainda por cima permite conhecer realidades, como é que funcionam os bancos, os lucros, a divisão, a partilha de dividendos, quando é que esses dividendos são pagos, se são pagos, etc, etc. Portanto, é para mim extremamente positivo. O caminho, Liliana, é que haja mais empresas. Há algumas já previstas, nomeadamente a questão do Banco do Fomento Angola, BFA, da Unitel e outras empresas públicas que se pretendem e venham para aqui. Mas também aguardamos que hajam petrolíferas, que hajam diamantíferas, que hajam empresas de grande distribuição, do comércio, que possam aumentar o número daqui de presenças na Bodiv e que isso ainda por cima alargue o leque de escolhas que quem gosta do mercado de valores mobiliários, bolsa, digamos assim, bolsa, possa vender, trocar. Porque nós temos um mercado não só pequeno com 4 empresas, mas os valores que são trocados são muito reduzidos. É como se quem fosse para a bolsa é um depósito a prazo. Isso não é bolsa. Uma bolsa é como uma cantina que nós entramos, escolhemos e pagamos e há uma venda e troca de mercadorias. Quando nós compramos uma ação, ou 100 ações, ou 1000 ações, e depois nós não vendemos, não trocamos, é um mercado parado. E esta é a nossa realidade. É, doutor, que esse crescimento seja uma continuidade. É porque, sabe, as empresas que estão cotadas regem-se por um mercado também regulamentado, regulado. Quem o faz é a Comissão de Mercado de Capitais, uma instituição pública que vela pelo bom funcionamento e cumprimento rigoroso da legislação em vigor e também das boas práticas internacionais. Por exemplo, não sei se sabe, para entrar na Bolsa, uma empresa não pode ter reservas dos auditores. Os auditores não podem pôr questões sobre as contas das empresas. É nessa medida que algumas empresas que nós gostaríamos que já estivessem em Bolsa pudessem já estar, mas estão impossibilitadas por via desses relatórios de quem certifica as contas das empresas. Transparência acima de tudo. Por exemplo, tem que ter um departamento de contacto com investidores e com acionistas, que trimestralmente tem que apresentar contas à sociedade, que essas contas têm que ser auditadas, que as Assembleias Gerais dos Acionistas sejam reportadas as decisões de cada Assembleia Geral, nomeadamente nomeação de novos órgãos sociais da gestão, substituição, exoneração, resultados de lucros e resultados económicos. Portanto, exige muito para estar numa bolsa. Então, repare, isto até é salutar, porque quanto mais empresas se comunicarem com o mercado, mais elas são transparentes, elas cada vez mais são escrutinadas. Mercado bolsista angolano, Bodiva, análise do valor por ação. Aquilo que nós falámos, Liliana, e trazemos aqui numa lógica em que é uma tabela muito mais curta, é aquelas valorizações que nós estamos a falar. Portanto, o Banco BAE é aquele que apresenta a maior rentabilidade, aquele que quem investir no Banco BAE até agora, ao momento, entre 9 de junho de 2023 e 30 de abril de 2025, pode ganhar. Mas isto aplica-se também aos outros, porque isto, repare, tem muito a ver com o perfil. Posso estar mais aderente àquele que me dá mais rentabilidade, mas eu posso querer trabalhar, por exemplo, com um mercado segurador. Eu considero que, por ter trabalhado numa empresa de seguros, porque gosto do mercado segurador, eu considero que, por exemplo, a ENSA espelha aquele meu perfil. Isto tem muito a ver com isso. O meu perfil, se quer ter rentabilidade mais rápida, mais reduzida, se eu tenho um perfil mais de ousado, de arriscar mais, ou se eu tenho um perfil mais conservador, em que eu prefiro ganhar menos, mas eu vou acompanhando, a empresa é antiga, a empresa tem boa gestão, a empresa tem bons valores, os lucros dessa empresa têm sido consecutivamente positivos, há uma manutenção de uma estratégia
de crescimento nacional ou fora de portas dessa empresa. O perfil das pessoas é que deve ser o ponto assente que eu vou estar ou não na Bolsa. E depois, ok, quero estar na Bolsa, qual é o meu perfil que mais se adequa, que as empresas que mais têm a ver com o meu perfil ou não, e depois quanto é que eu vou comprar de ações. Nessa lógica, o mercado é muito flexível, digamos assim. Depende das pessoas, também as empresas podem investir na Bolsa, não é só as pessoas como nós, as empresas também podem comprar. Também há depois organizações e instituições privadas, chamados fundos de investimento, que compram ações, compram obrigações, e que depois elas gerem isso, e quem investir nesses fundos de investimento também tem a rentabilidade dessa gestão dos vários produtos que a Bolsa tem, não é? Tem ações, tem obrigações, também tem a dívida pública, todo esse pacote, há empresas que gerem este pacote para depois também dar rentabilidade a quem investe nesses fundos de investimento. Mas não entrando aqui numa profundidade desse tipo, na lógica de todos os agentes que estão na Bolsa, aqui está, numa lógica histórica, as rentabilidades que a Bolsa tem dado ou permitido a quem lá esteja. Doutor, analisando as tendências nos três mercados, económico, bolsista e petrolífero, quais são, como é que eu diria, as perspectivas para o mercado angolano a curto e médio prazo? Sabe que a Bolsa, como tudo na economia, está tudo sincronizado. Se a economia angolana estiver pujante, a crescer, o emprego, a riqueza, as perspectivas de investimento nacional e estrangeiro, as empresas fazem parte dessa economia. Portanto, tendencialmente, haverá aqui crescimentos dos lucros, haverá crescimento orgânico, estrutural das empresas, haverá mais dividendos, as ações valerão mais. O contrário também se aplica. Se nós entrarmos este ano, nos próximos anos, em recessão, as empresas também sofrerão dessas consequências. Ou seja, resultados de 2024 que foram muito bons poderão ser até de prejuízo nos próximos anos. E quem pensa que estes valores que estão aqui podem se manter, se a economia entrar em recessão, estes valores descerão. E também os dividendos. A parte dos lucros que as empresas partilham com os seus acionistas, com os donos das empresas, poderão nem haver dividendos a serem pagos. E há pessoas que podem contar com esses dividendos como uma extensão daquilo que já ganham noutras vertentes, noutras origens, noutras fontes. Eu posso pensar que eu tenho uma casa arrendada e que recebo X por mês, que tenho também aplicações de depósitos a prazo e também penso receber dividendos de um banco ou de outra empresa aqui que esteja cotada. E as empresas não pagarem dividendos. É preciso também dizer isto aos nossos internautas, que isto não é um dado ganho. Aquilo que eu aplico aqui, se eu comprar ações hoje, dia 6 de junho, a 64 mil kwanzas do Banco BAE, ou 20 mil da ENSA, para o mês que vem podem estar em 18 mil, a ENSA pode estar em 18 mil e não em 20. E eu, por necessidade, por exemplo, ter que vender a 18 mil, eu perco 2 mil kwanzas face àquilo que eu estou a vender com aquilo que eu comprei. Portanto, isto não é um dado que isto está sempre a subir, que é a capitalização, ou seja, o dinheiro que eu estou a receber será sempre maior do que aquilo que eu comprei. Esta é uma realidade que temos que dizer para não frustrar aqui intenções de ir para a Bolsa, de se manter ou sair da Bolsa. Depende do tal perfil, depende do tal acompanhamento. Porque se houver notícias muito boas de uma empresa que depois gere procura dessas ações, por exemplo, vamos imaginar aqui a empresa XPTO, que não está aqui, mas para não falarmos aqui de exemplos, e depois isso pode levar a um comportamento por via de assistir a este programa. O lucro dessa empresa XPTO subiu 200% em 2025 versus 2024. As pessoas das empresas vão querer comprar ações dessa empresa. Porquê? Porque as ações ainda valerão mais no futuro e os lucros desses 200% também vai ser distribuído. Quer dizer, isso levará o quê? A um comportamento de ir a correr comprar ações. Mas também se houver uma notícia menos boa, que essa empresa perdeu de lucros 50%, as empresas vão querer vender o mais rapidamente possível
as ações antes que o prejuízo lhes caia, quer dizer, antes que o preço da ação deixa mais. Esta terceira tabela que trazemos sobre o mercado da Bolsa tem a ver com os dividendos. Os dividendos são parte dos lucros que são decididos em Assembleia Geral a serem partilhados com os acionistas, os donos da empresa. Nessa senda trazemos aqui a mesma informação, as 4 empresas cotadas, a entrada em Bolsa e os últimos 2 anos daquilo que tive a informação de pagamento de dividendos. Nesse sentido, uma análise sobre esses dividendos. Por exemplo, no Banco BAE, quem investiu os 20.640 kwanzas, que foi o valor da inicial de cada ação, já teve um retorno de 10.628 kwanzas. Ou seja, quase metade em 3 anos, digamos assim, não chegou a 3 anos, 2 anos, daquilo que já teve de retorno. Eu continuo a dizer a mesma questão. É difícil encontrar produtos financeiros legais com rentabilidades desta dimensão. Por outro lado, dizer isto aplica-se ao BAE, à Caixa Geral de Angola, ENSA e a Bodiva Empresa, de que as pessoas podem ganhar dinheiro por via da diferença entre aquilo que compraram, o valor da ação, versus aquilo que estão a vender. Eu compro a 20, vendo a 40, tenho um ganho de 20%, 20 kwanzas, 50%, mas também por via dos dividendos. Então, quando esta análise é feita, a dizer, eu comprei ações a 20.640 kwanzas, se eu vender a 64 mil kwanzas, eu tenho 44 mil kwanzas de diferença, digamos assim. Mas também por via dos dividendos que o Banco BAE já pagou, o Banco Caixa Geral de Angola já pagou, e aquilo que também de 2024 a ENSA e a própria Bodiva, porque a ENSA entrou em bolsa no 31 de outubro de 2024 e a Bodiva no dia 11 de dezembro de 2024. Portanto, nem fizeram um ano completo, mas os seus acionistas, quem investiu na bolsa nestas 2 empresas, por exemplo, já teve algum ganho, mesmo não tendo sido um ano completo em bolsa, mas as empresas trabalharam um ano inteiro. Então, aqui dizer que a Bodiva já tem um retorno de 7,3%, a ENSA 14,5% em menos de um ano, em cerca de meses, e depois 60% na Banco Caixa Geral de Angola e 51,5% do Banco BAE. Isto são realidades, isto são números que podem ser avaliados e escrutinados daquilo que as pessoas têm como alternativa para investimento. Além dos bancos, outros produtos de seguros, também a Bolsa está aí como também alternativa a quem tem algum capital, não ter parado em casa, ou num depósito à ordem, ou noutra vertente qualquer, ou perspectiva qualquer. Saiba, ou aconselhe-se, junto de corretoras, junto de sociedades de distribuição de valores mobiliários, qual é o melhor caminho, qual é o seu perfil, e adequar o seu perfil às empresas que estão aí cotadas e aos produtos que a Bolsa tem. Dívida pública, obrigações e ações. Doutor Onosso, muito obrigada. Ficou claro que o mercado angolano enfrenta desafios, mas também apresenta oportunidades de crescimento. Para si, caro internauta, continue ligado às próximas edições da rubrica Economia em Análise para novas discussões sobre o mundo da economia. Até lá, lembre-se, a vida é bela com economia. Fique bem. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.